Pronto, hoje é o dia 31 de maio, é uma sexta-feira, são 11 horas da manhã e nós estamos aqui, irmãos, com a lição Convertendo os Corações no Tempo do Fim, a lição número 13 do segundo trimestre de 2019. Santíssimo e bom Pai que está nos céus, abençoe o nosso estudo, para que possamos, como iremos estudar, ser exemplos ao mundo, testemunhas por meio do exemplo. Em nome de Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom, o verso aqui diz o seguinte, está em Malaquias 4, versículos 5 e 6. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, que é o último dia, que é o juízo final. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Pelo menos não sobre esses que se converteram, porque sobre os outros vai ter as pragas e vai ter o fogo do inferno. Infelizmente, a justiça requer que aqueles que fizeram mal e não se arrependeram do que fizeram, terão de sofrer consequências. É quase todos os dias que se ouve na televisão as pessoas clamando pela justiça divina. Ainda ontem, um sujeito, ontem foi dia 30 de maio, um sujeito, saiu a notícia do sujeito que pegou uma moça, que fez vestibular, arrastou ela para um lugar lá, quis estuprar, não conseguiu, ela lutou, coitadinha, lutou, e ele esganou ela, não estava bem morta, ainda estava viva, jogou ela dentro de um riacho, de um riozinho, e ali ela morreu afogada. E os pais esperam pela justiça divina. Se esse cara se arrepender, ele vai ser salvo. E espero que os pais também se salvem, espero que aquela menina também se salve. É esse o desejo de Deus. A justiça divina é diferente. Porém, se ele não se arrepender, vai ter para ele. Se estiver vivo, vai enfrentar as 7 pragas. Se não, de qualquer forma, vai enfrentar o fogo do inferno. Preferiria que se arrependesse e que a família também se salvasse. Bom, nós tivemos grandes reformas ao longo da história, pelo menos 2 grandes. Tivemos muitas outras, mas 2 grandes. A de Elias diante do rei Acabe e Jezabel, e a reforma de João Batista, precedendo a primeira vinda de Jesus Cristo, e nós, adventistas do 7º dia, nossa igreja fará a reforma final do alto clamor por meio do poder do Espírito Santo. A reforma de João Batista foi primeiro entre o povo de Deus. Ele pregou para o povo de Deus que as famílias se convertessem. Ele pregou a conversão, o batismo, preparando um povo para receber Jesus. E depois, decorrente de tudo isso, vieram os discípulos, os apóstolos e os discípulos, e pregaram ao mundo inteiro. Nós, adventistas do 7º dia, temos que fazer uma reforma dentro de nossas famílias. Então, fazer uma reforma na igreja, para sairmos, então, dar um bom exemplo ao mundo inteiro. Naquele tempo, Elias, antes de João Batista, bem antes de João Batista, no tempo em que Israel nem existia mais, não, desculpe, Israel ainda existia Israel e Judá, invertia as coisas. Israel estava sendo governado por Acabe, cujo pai dele se aproximou da nação da Fenícia, e Acabe, filho, acabou se casando com uma princesa fenícia que também era sacerdotisa, que era a rainha
veio a ser a rainha Jezabel, por ser esposa do rei, e ela insistiu e impôs que Acabe, que já tinha um templo a Baal, construísse templos e construísse altar para sacrificar a Baal e a Astarote, né? Ou que é a mesma Acera. E o tonto do rei, claro, seguiu a sua esposa. Aliás, não teve um rei que prestasse em Israel. Em Judá teve, mas em Israel não. E aí que veio a decadência do povo de Israel. E um homem, Deus chamou, e só tinha um também. Tinha muitos sacerdotes, profetas, etc., mas eram fracos. Mas um deles era forte, que era Elias. Ele ia. E ainda não era tão forte, porque na hora que ele era para destruir Jezabel, o que ele fez? Fugiu. Jezabel foi destruída por um outro comandante, né, que mandou que ela fosse atirada da janela. Ela caiu, morreu ali, ele passou com o carro e cavalo e tudo por cima dela e os cachorros comeram. Né? Então o que Elias devia ter feito, um comandante fez, não me lembro qual é o nome, e os cachorros fizeram. Pena que Elias não completou o trabalho aquela vez, né? Mas aí Eliseu o substituiu. Bom, hoje nós estamos numa fase parecida com essa. Vocês pesquisem na internet, procurem a encíclica papal escrita pelo Papa Francisco, que se chama Laudato Si. Si de S-I. Né? Coloquem assim na internet. Podem colocar encíclica Laudato Si. Ali tem uma parte que trata da santificação do domingo para salvar a sociedade de todos os grandes problemas que estamos enfrentando, inclusive os problemas na área da natureza, né? As catástrofes, etc. e tal, mas também os problemas de violência, problemas de nação contra nação, de guerras, etc. Enfim, tem que santificar o domingo. Isso se resolveria santificando o sábado e voltando-se para Deus, mas não santificando o domingo e voltando-se para Satanás. Né? Então essa é a nossa, digamos assim, a nossa incumbência, explicar o mundo sobre o sábado. O domingo, por aqui, dá para ver, se tornará economicamente e socialmente viável, porque há uma necessidade de fazer alguma coisa, já que a violência no mundo está saindo do controle, né? O tráfico de drogas e a criminalidade, né? Bom, vamos ficar por isso. A nossa incumbência hoje é a reforma do sábado e o anúncio da segunda vinda de Jesus. E quem quiser ser salvo, que o obedeça. Não é? Elias se voltou contra o falso Deus Baal, que nem Deus era apenas uma estátua que não fazia nada. Não é? E Aserá ou Astarote, que essa era a deusa da fertilidade, né? E o Baal era o Deus supremo, era o Deus maior lá dos fenícios e de muitas outras nações, né? Inclusive dos filisteus, etc. Né? Bom, esse Baal, ele exigia sacrifícios humanos, sacrifícios de crianças, né? De donzelas. Né? E foi exatamente isso que Deus queria erradicar por meio do seu povo, voltando do Egito. E foi então exatamente isso que o seu povo aceitou. Então tinha que fazer uma reforma. Hoje é exatamente o mundanismo que nós estamos deixando entrar na igreja. Nossos pastores para que não enxergam mais nada. Né? Elias fez a reforma do paganismo, contra o paganismo. Né? João fez a reforma contra o formalismo, daquelas regras, etc. e tal, que não serviam para nada, né? E anunciou a primeira vinda de Cristo, preparou um povo para receber a primeira vinda. Nós temos que fazer a reforma do mundanismo, né? A reforma do sábado,
que muitos de nós nem nós mesmos estamos obedecendo. Tem gente viajando no sábado para ir em encontros, até da própria igreja, encontros que são encontros seculares. A própria igreja convocando para viajar no sábado, né? Outros saindo de férias no sábado. E muitas outras coisas. Nós temos que fazer a reforma na família, na igreja, para depois então fazer a reforma no mundo e anunciar a segunda vinda de Cristo. Antes nós temos que ser guardadores do sábado integralmente, para depois então anunciar o sábado aos outros, né? Não podemos ser aquilo que Salomão foi para sua esposa, de dizer uma coisa e fazer outra. Não, nós temos que ser autênticos, porque se não formos autênticos, o Espírito Santo jamais utilizará essas pessoas, jamais, né? Então nós precisamos de uma reconciliação com Deus. Tornai-vos para mim, disse Deus por meio do profeta Malaquias, né? E eu me tornarei para vós. É isso que nós temos que fazer hoje, né? Acabe traiu Jesus. O rei Acabe traiu Jesus. Esse que os conduziu para fora da terra do Egito. Esse que queria fazer uma grande reforma naquela região ali da Palestina. Esse que queria destruir as falsas adorações que exigiam sacrifícios humanos, que eram cruéis. Coisas terríveis, coisas horríveis, né? Esse Baal aderiu, né, a esse culto. Acabe aderiu, né, por meio da influência de uma mulher. Uma mulher tem um tremendo poder para influenciar para o mal como para o bem. A minha esposa influencia para o bem, né? Nós temos que fazer uma reforma nos nossos lares, a reforma na igreja. Temos que nos voltar para Deus, obedecê-lo, né, para depois então reformar a sociedade. Ou nós voltarmos para a sociedade, que quem quiser aderir, adira, né, se salvará. Quem não quiser é livre, né? O que disseram, o que disse o povo lá de Israel? Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Então eles disseram, então tá bom, se o Senhor é Deus, matem esses 450 profetas de Baal, e foram todos mortos. E naquele dia mesmo, Elias orou e choveu. Quando não tinha chovido por 3 anos e meio, estava desafiando Baal. Baal, faça chover, né? Por mim, Deus disse, não choverá, por 3 anos e meio, né? Baal, por que não faz chover? Você não é o Deus das plantações, etc e tal, por que não faz chover? Faz. Você não é o maioral dos deuses, dos fenícios? Então faz chover. Não fez nada, porque era um pedaço de pedra, né, que não tinha nem sentimento, nem vida, nem respiração, nem pensamento, nada. Nisso, Jezabel cria e acabou crendo, assim como o sapientíssimo Salomão. Pode um negócio desse? Gente, se pessoas sábias que se tornaram reis fizeram isso, imagina nós aqui. Nós não faremos isso se estivermos junto com Jesus. Por menores que sejamos, por mais incultos e mais ignorantes que sejamos, nós não cairemos. Porém, podemos ser o mais sábio do pós-doutorado. Fará isso se não estiver com Jesus. Esse é o grande problema, né? E Deus agiu por meio de um profeta. Depois fez a restauração ali em Israel, do povo de Israel, por meio de um João Batista. Hoje, Ele não usará só um, não. Usará milhões de adventistas, porque hoje a tarefa é global, é no mundo inteiro. Nós temos que nos dirigir a 8 bilhões de pessoas. E muitos farão isso. Milhares, para não dizer milhões, farão isso. Elias sozinho enfrentou 450 profetas de Baal e desafiou. Bom, façam alguma coisa. Nós vamos fazer o seguinte trato aqui, ele disse para os 450 profetas. Era ele e 450 do outro lado. Pensa bem, que desproporção, né? E o povo inteiro, não, então vamos ver. E o rei estava lá, tá bom, eu quero ver também, né? E Elias disse o seguinte, tá bom, vamos construir um altar, etc e tal, lá, coloca a oferta em cima, aquele que, sobre o altar que descer fogo do céu, esse é autêntico, é verdadeiro.
vocês façam as suas rezas, façam todos os seus cerimoniais que vocês quiserem fazer. Eles começaram às 9 da manhã. E foi, perto das 3 horas da tarde, nada. E se retalhava, já estavam cansados, Elias dava risada. Como? Gritem mais alto, pode ser que ele esteja no banheiro, ou está descansando, está dormindo, você tem que acordar e gritem. E eles gritavam, num desespero, e aquela estátua não fez nada. Aí eles, bom, agora construir o meu altar aqui, botar as pedras aqui, 9 pedras, botar o sacrifício em cima, trago água. Mas água? Onde? Não, tragam o resto da água que tiver. Trouxeram água e jogaram em cima, ele fez uma valeta em redor e encheram de água. Todos olhando, e os 450 profetas olhando, e tinha mais 400 outros profetas da Tarota, olhando, o que esse louco está fazendo aí? Nós não conseguimos no seco, imagina, você vai conseguir molhando tudo. Ele fez uma oração pequena. E desceu uma coluna de fogo do céu. E queimou a oferta. Lambeu a água como se fosse álcool, né? E aí, então, os falsos profetas foram identificados e foram mortos, né? João Batista foi humilde, preparou o caminho, porque João Batista atraiu o povo para ele, o povo ouvia ele. O Espírito Santo estava com ele, é lógico. Como é que o povo iria lá ouvir um sujeito que saiu do nada, né? E João Batista podia dizer, bom, eu atrai toda essa multidão para mim, está me ouvindo, eu quero ser o líder aqui. Não, João Batista é o seguinte, eu tenho que, importa que eu diminua e que ele cresça, né? Ele trabalhou nesse sentido, assim nós temos que trabalhar. Importa que Jesus seja compreendido pelo mundo, que seja aceito pelo mundo, não nós, né? Nós não temos que ser a cena, nós não temos que ser a evidência, nós temos que ser apenas exemplos de seguidores de Jesus Cristo. João Batista foi tão bem sucedido que até os soldados romanos chegaram para ele e disseram, e nós que devemos fazer, né? Eles não, tratem bem as pessoas, mas essa não era a orientação dos superiores, né? Chicoteiem, maltratem eles, tratem bem as pessoas. E não exijam mais que o soldo, se contentem com o que vocês estão ganhando, parem de extorquir, né? E aí os ricos vieram lá, mas o que nós vamos fazer? Nós temos que fazer o quê? Não, vocês têm 2 capas, droga, dê uma para quem não tem, nenhuma, né? Vocês têm dinheiro, repartam com quem não tem, né? E assim por diante, né? E João Batista se tornou um conselheiro daqueles que não queriam nada com nada, né? Nem todos seguiram ele, não, nem todos, é lógico, né? E hoje, convertendo aqui, diz assim, convertendo corações nos últimos dias, ou seja, esse é um trabalho global, né? Foi um Elias, né? Foi um João Batista, hoje serão milhões de adventistas e milhões de outras igrejas que se associarão à igreja da Bíblia e pregarão a Bíblia, né? Pregarão a necessidade de santificação da lei por inteiro, incluindo o sábado, né? Nós podemos ser João Batista no poder. Não haverá um só, haverá milhões de João Batista, milhões de Elias, né? Eu posso ser um deles, você também pode ser. As mulheres podem ser, as crianças podem ser, está escrito ali em Joel, né? E Mateus 2, Joel 2 também. Crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos, masculino e feminino, todos se tornarão profetas. Todos anunciarão a segunda vinda de Cristo, porque hoje anunciar a segunda vinda de Cristo ainda é uma profecia, não é uma realidade. Todos seremos profetas, ou seja, todos seremos guiados pelo Espírito Santo, porque isso acontece com o profeta, né? E nós teremos poder. Claro, aceitará a nossa mensagem quem quiser aceitar. Quem não quiser, vai saber o que acontece com ele, pronto, né? Santíssimo bom Pai que está nos céus, esteja conosco. Esteja conosco para que sejamos teus servos, fiéis a ti. Em nome de Senhor Jesus Cristo. Amém. Tchau.